E uma informação importante que chega agora: José Mauro Coelho está eleito para presidente da Petrobras. Ele já tinha sido aprovado ontem, nessa assembleia com os conselheiros, e aí agora, então, ele foi nomeado e deve tomar posse ainda hoje no comando da Petrobras. Também foi eleito nesse processo o presidente do Conselho do Conselho da Petrobras, e outros pontos também, outros membros também foram eleitos nesse processo. Para falar a respeito desse assunto, agora a gente vai conversar com a Priscila Yazbek. A gente já havia, inclusive, trazido a informação a respeito da eleição e de como foi a reação do mercado. Agora, essa decisão consolidada. Na prática, Priscila, o que muda na Petrobras, se é que algo muda? Pois é, então a gente tem, assim, algo que é falado muito no mercado, que é o que está precificado e o que não está, o que já está antecipado e o que não está. Já era ampla essa expectativa de que José Mauro Coelho seria eleito para a presidência da Petrobras. Ontem ele foi admitido no Conselho, o próximo passo, naturalmente, era ele ser admitido como presidente nessa votação que aconteceu, nessa reunião que aconteceu já com a formação desse novo Conselho. Mas uma análise importante que a gente faz sobre o que está acontecendo em relação à Petrobras é que ontem teve uma questão importante que aconteceu na Assembleia, que foi o fato de que os minoritários conseguiram eleger uma cadeira a mais do que estava previsto. Então, a previsão era que o governo conseguisse eleger 7 dos seus 8 indicados, os minoritários conseguissem eleger 3 indicados. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi que os minoritários conseguiram eleger 4 e o governo elegeu, então, 6 indicados. Mas eu estava conversando com o João Lorenzi, que é analista da Encore, e o que ele falou é que isso não chega a mudar muito as perspectivas para a Petrobras. É algo positivo em termos de governança, os minoritários conseguem ter uma independência maior nas decisões sobre a Petrobras, mas ainda assim o governo tem a maioria dos assentos no Conselho e vai continuar dominando as discussões. Mas ele também ressalta que a Petrobras já tem uma governança muito estabelecida, tanto é que, por mais que o governo fique falando em mudança de política de preço, isso não aconteceu, isso já há alguns anos, desde que foi adotada a política de preços no governo Temer em 2016, então isso não muda muito. Tinha uma expectativa de que pudesse haver uma votação de uma reforma no estatuto blindando ainda mais a Petrobras contra ingerências políticas. A Thaís Herédia antecipou aqui na CNN que essa questão ia ser retirada da pauta da Assembleia, foi retirada, mas o mercado também não tinha grandes expectativas quanto a isso. Se viesse, seria bom, teria mais governança da Petrobras, mas já não tinha grandes expectativas, então isso não muda muito. E aí, falando para o investidor, para quem está olhando a Petrobras, querendo saber o que vai acontecer daqui para frente, as principais casas de análise, corretoras e bancos têm uma recomendação média de um preço-alvo, acham que a Petrobras pode chegar num preço-alvo de R$ 37. Hoje as ações da Petrobras estão em R$ 32, então acham que pode ter uma valorização ali de cerca de 15%. Mas eu estava conversando com o Lorenzi lá da Encore e o que ele disse? Ele falou, eu não invisto, não recomendo as ações da Petrobras por causa desse risco político que continua existindo, porque o governo é o controlador, continua sendo o controlador da Petrobras. Mas um último ponto que é importante sobre essa análise de ações, ontem a Petrobras aprovou a distribuição de dividendos. Com isso, o dividend yield, ou seja, o rendimento que a Petrobras distribui em cima do seu valor, ficou em 27% no ano passado. Ou seja, mesmo quem não vendeu as ações da Petrobras, tinha só as ações, ganhou 27% sobre o valor das ações. Para esse ano, tem uma perspectiva também de distribuição de dividendos, cerca de 25%. Ou seja, você comprou a ação da Petrobras, a ação não valorizou, não aconteceu nada, você ainda ganha 25% sobre o que você investiu. Então, o que o Lorenzi fala é o seguinte, quem não tem medo de correr esse risco político em relação à Petrobras, pode enxergar a Petrobras como uma boa pagadora de dividendo, como uma ação que você mantém ali para receber esses dividendos e, nesse caso, pode ser interessante. E aí tem alguns bancos que também estão indo nessa mesma linha, as recomendações de compra eram maiores para a empresa no começo do ano, eram 11 recomendações de compra e uma neutra no começo do ano, agora são 9 recomendações de compra e uma neutra. Isso mudou um pouco por causa dessas discussões políticas, mas ainda assim o que os bancos falam é que a Petrobras está num bom momento, está sendo impulsionada pelo petróleo em alta, está com essa distribuição de dividendos muito grande, mas para quem não gosta de correr risco, não é uma ação
recomendado. Itaú BBA, inclusive, soltou um relatório dizendo que daqui para frente essa turbulência fica um pouco para trás, a Petrobras avança um pouco em governança com essa eleição de 4 assentos pelos minoritários, então agora ela volta ao seu dia a dia normal, digamos assim.